Hoje nós vamos falar sobre o legado médico em frente a 3 profissionais excelentes que somam juntas 92 anos de carreira dedicados ao cuidado com o paciente. Estou falando da doutora Jussara Oliveira, que são 48 anos de carreira, sendo que 40 deles são dedicados ao atendimento no SUS. Ela é a primeira pneumologista do estado do Tocantins e a sua experiência é um legado. Também estou aqui com a doutora Wérica Fernandes, que tem 17 anos de carreira, 11 como pneumo, especialista em doenças intersticiais e tisiologia, preceptora da residência médica no HGP pela UFT, que vai contribuir também com a próxima geração de médicos. E para fechar esse time de elite, contamos com a doutora Ludmila Franco, que são 27 anos de carreira em pneumologia, alergia e imunologia, além de ter sido por muitos anos professora universitária. Doutoras, sejam muito bem-vindas ao Epidemia. Muito obrigada. Para nós iniciarmos aqui o nosso bate-papo, eu queria falar um pouco sobre experiência médica. Começando com você, doutora Jussara. O que, na sua opinião, mais mudou nos últimos 20 anos relacionado à medicina? Primeiro, a questão da tecnologia, né? Que avançou muito, muitos exames, muitas sorologias, medicamentos, aí mudou demais. E a tecnologia afetou também o trabalho médico, porque o médico passou a ter que utilizar a tecnologia. Se ele não utiliza, aí ele deixa de ser importante na profissão. Essa é uma questão. A outra questão veio com a formação do médico, né? Hoje, o Brasil tem mais de 300 escolas médicas, né? Só ganha dele a Índia. Então, é o país do mundo que tem mais escola e forma um número enorme de profissionais, nem sempre com uma boa formação. Certo. Então, hoje, a gente se ressente com a formação do novo médico. Também a questão do plano de saúde. Os planos de saúde massificaram a medicina, porque o médico, ele às vezes quer atender muito para poder ter um ganho maior. Quando os consultórios eram só particulares, ele tinha o SUS e o consultório particular, ele conseguia fechar essa conta. Mas com o plano de saúde ficou mais difícil. Então, essa é uma mudança bem marcante. Entendo. E até diante disso, queria entender diretamente de você, doutora Ludmila, qual que é a importância de preparar esses novos médicos que estão se formando diante dessas mudanças? Então, até muito engraçada essa pergunta quando eu li. O que aconteceu? Semana passada a gente teve uma residente que eu falei justamente a mensagem que eu mandei para ela foi essa, que ela estava saindo da pneumologia, com essa informatização, o aumento da IA também, ChatGPT, tudo isso que vem crescendo, a ciência vem avançando. Sim. Em uma, vamos falar assim, num ritmo muito elevado. A gente não pode esquecer o lado da humanização da medicina, que, como a doutora Jussara falou, devido ao número alto de alunos que vem sendo formados, está se deixando do lado. O médico, ele precisa ser humano, ele precisa ser empático. Então, acho que o que nós, como médicas mais, vamos dizer, antigas, podemos deixar de legado para os nossos pacientes é a humanização da medicina, que com o avanço da tecnologia vem sendo deixada de lado. Entendo. E é uma informação importante porque muitos médicos têm se formado, até fizemos um criativo recentemente, que a projeção é que sejam mais de 1 milhão de médicos no Brasil até 2035. E com relação a essa questão da tecnologia, queria entender diretamente de você, doutora Wérica, qual que é a tua visão sobre a aplicação diária no consultório da tecnologia hoje? Bom, a tecnologia ela vem para somar e não pensar nela e não usar ela
a gente teoricamente vai ficar ultrapassado. Mas o que a gente tem que entender, principalmente em relação às IAs, né? Quais são as funções dela, na verdade, né? A gente sabe que elas ajudam no diagnóstico precoce de doenças que às vezes estariam incipientes, por exemplo, a neoplasia, doenças neurodegenerativas e afins. Ajuda também na formulação de medicações, né? Mais direcionadas, com terapias mais direcionadas. Nós temos os robôs cirúrgicos que são altamente precisos. Sim. Então, assim, ela tem muito a somar. O que a gente não pode deixar, como já foi falado aqui, é ela substituir o raciocínio e o senso crítico do médico. O médico, apesar de todas as informações que um IA pode ajudar, o senso crítico, uma boa anamnese, o exame físico, tocar no paciente sempre vai ser soberano. Então, ela é muito importante, mas ela jamais vai substituir aquele médico que é médico, como a gente já falou, de pessoas, que tem uma boa anamnese, um bom exame físico, que tem aquele feeling da entrelinha que um IA não vai perceber. O médico, ele começa o diagnóstico, não é a partir da história. Quando o paciente já entra no consultório, que ele já olha para ele já tem que pensar por que esse paciente está vindo aqui. Perfeito. E nas entrelinhas é onde esse feeling, essa humanidade vai fazer toda a diferença. Sensacional. É interessante nós percebermos a mudança ao longo dos anos. Então, hoje, um médico, é até comum, ele não ter um conhecimento que, em teoria, era para ele ter. Né? E, às vezes por questões pessoais, de excesso de estímulos externos que não tinha antigamente. Mas isso me levanta uma questão que eu queria entender de você, doutora Jussara. Qual era um valor que você via que na sua época tinha muito forte entre os médicos e hoje parece que está se perdendo? Havia um coleguismo, né? Até o povo dizia que médico era corporativista. Ninguém apontava o erro do outro. Então, acobertava o outro. Mas não é isso. Havia realmente uma cooperação no sentido de ajudar o paciente, né? E havia um respeito muito grande entre os colegas, né? E hoje a gente vê que tudo mudou, porque separou muito as especialidades, e cada um fica no seu pedaço, né? Eu tinha um professor que dizia que no futuro ia ter o especialista da falangeta do dedo mínimo esquerdo. E nós estamos quase chegando nessa hora, né? Que o especialista, olho, por exemplo, tem um especialista em cada parte do olho. Sim, exatamente. Então, isso aí mudou muito. Aí separa os colegas, né? Entendo. É interessante falar sobre valores, porque nós entendemos, e até trabalhando não só com vocês, mas com vários médicos todos os dias, que a medicina é um sacerdócio. Nós entendemos isso como algo primordial. E eu queria até ouvir diretamente de você, doutora Ludmila, qual que é um valor que, na sua opinião, é inegociável para qualquer médico de sucesso? Um valor de princípio. Ele olhar ao paciente como se olhar ao próximo, como se fosse a si mesmo. Ele tem que ver que ele tem um ser humano, que é igual a ele, que não tem diferenças e que ele precisa, que está ali só para ter a sua ajuda. Entendeu? Eu acho que o que está acontecendo é isso, a pessoa se colocar no lugar do outro. Hoje não temos mais isso. O paciente, ele é extremamente... É uma pessoa ali robotizada. E o paciente está ali justamente porque ele quer a sua ajuda, ele quer o seu carinho, ele quer a sua atenção. Então, acho que o que está faltando hoje é o médico se colocar no lugar daquele paciente. É aquela visão holística que a gente fala, né? Corpo, alma e espírito, né? Quando a gente não pode curar, pelo menos aliviar, né? A gente fala isso justamente no nosso... Quando a gente faz o nosso juramento. Né? Exatamente. Porque a medicina, ela não se baseia em resultado. Você não pode prometer o resultado para todo mundo. Tem paciente que responde bem, paciente que responde mal, paciente que vai morrer. E nós não damos vida a ninguém, mas a gente pode aliviar os últimos dias de vida e ajudar a família a passar por essa situação também. Entendo. É algo muito importante nós falarmos do paciente como um sujeito completo, Sim. né, como vocês bem nominaram. E até para a gente usar
o argumento da inteligência artificial, que nós vimos recentemente que o CFM ele regulamentou, era algo que ainda estava meio subjetivo, mas recentemente foi regulamentada essa parte de usar a IA no diagnóstico. Eu sei que nós comentamos um pouco, mas na visão, e aí eu queria entender até de cada uma de vocês, começando com a doutora Érica, isso é algo positivo ou você acha que é uma linha muito tênue entre o diagnóstico objetivo e subjetivo? Depende da especialidade, como a gente já falou. Por exemplo, na oncologia, a IA está sendo bem usada para quê? Usar radiologia, enfim, outras questões para fazer um diagnóstico precoce de um câncer, por exemplo, que não estaria ali tão visível, né? Então, a tomografia, a ressonância, com isso já tem ajudado bastante. Na pneumologia ainda, eu acho assim, pode te dar sugestões de diagnóstico, mas a pneumo sempre vai exigir um bom exame físico. Nós vamos precisar fazer a ausculta desse paciente. A IA não vai fazer a ausculta, quem vai escutar é o médico. E pela ausculta e a história, a gente vai poder direcionar. Então, eu acho que depende muito da especialidade, o quanto que ela vai colaborar. Como eu disse, ela está ali para somar, mas jamais substituir. Perfeito. É como a Érica falou, que a gente, na pneumo, a gente pode fazer história clínica, o exame físico e colocar na IA para ela nos ajudar nas hipóteses diagnósticas, que aquele paciente, além das que nós pensamos, se tem alguma outra que possa isso a IA talvez possa nos dar. Eu não uso, eu uso a IA só para fazer desenhos e artes, mas a gente pode nos ajudar. Entendo. E a senhora, doutora Jussara, você acha que a IA ela veio para colaborar ou é algo meio perigoso hoje em dia para os médicos? Eu acho que ela vem para colaborar e vem também para atrapalhar. Porque, em primeiro lugar, porque o paciente ele consulta a internet antes de vir ao médico. Verdade. Então, às vezes, atrapalha porque o paciente já traz um pré-diagnóstico. Sim. E aí você tem que, às vezes, desconstruir isso, né, quando não é aquilo que ele pensa. E também porque alguns médicos, por preguiça, né, vão ficar só consultando a IA, em vez de estudar, em vez de perguntar ao colega. Lá na Respirar, é muito comum bater na porta da colega: ei, vem ver aqui um paciente comigo, vem ver um exame comigo, vamos interpretar junto. Legal. Né? E aí a IA não faz isso. O senso crítico, ele é soberano. Um exemplo, por exemplo, se a IA falar, você pode dar alta para esse paciente. Você está lá vendo, o paciente está ruim, está com febre. Você não vai dar alta porque a IA falou que acha que o paciente tem que receber a alta. O senso crítico, ele sempre vai ser soberano. E o que a gente tem que pensar, a IA, a gente não pode deixar de pensar, né? A IA jamais vai substituir o nosso raciocínio. Por mais que ela cruze algoritmos, né? E os afins do que ela usa, mas um médico, ele tem que estar lá do lado do seu paciente, né? É ele que vai estar lá na hora que a coisa der pepino, que a gente fala, né? Quem é que vai socorrer? Sim. Não é a IA. É o médico que tem que saber o que ele está fazendo. Então, ela vai somar com certeza, mas jamais substituir, na minha opinião. Perfeito. E, por outro lado, ela chegou, ela já está aí, e a gente não pode ignorar que De forma nenhuma. Exatamente. Entendo. Isso é interessante quando vocês falam sobre o estudo do médico, porque olha esse dado interessante. Uma pesquisa, recentemente, ela foi publicada em 2025, na revista Frontier Medicine, que mostra que os médicos brasileiros, eles estão deliberadamente optando por não buscar residência médica, ou até não ter a certificação profissional, alegando enfrentar algumas dificuldades, problemas e até pressão do sistema. Diante disso, eu queria aproveitar esse estudo, toda essa questão de carga científica que nós estamos falando, para perguntar diretamente para você, doutora Jussara, qual que é o impacto do RQE na credibilidade do médico hoje? O RQE, ele é a comprovação de que o médico foi capacitado para aquilo. Só tira RQE quem comprova no Conselho de Medicina que está habilitado para exercer aquela especialidade. Isso acontece com quem faz residência ou com quem faz a prova da sociedade a que ele se propõe a exercer a especialidade. Então, é fundamental ter RQE, né? Só que para facilitar a vida, como uma residência médica hoje é no mínimo de 2 anos,
né? E 3, tem umas de 4, até de 5 anos. Sim. Então, o médico começa a trabalhar, começa a ganhar um dinheiro, ele não quer andar para trás. Então, ele quer progredir na questão financeira e aí ele foge da residência. Mas ele não vai ter essa qualificação. A nossa população ainda não está bem ciente disso, de que o RQE é importante. Ela ouve um médico dizer que faz uma certa especialidade, ela vai lá, né? E muitas vezes não dá certo. Tem profissionais sem RQE que fazem um trabalho bom, né? Sim. Mas tem também aqueles que se propõem a fazer uma coisa que é impossível. Entendo. É interessante esse ponto de vista de vocês, mas querendo entender um pouco na parte do paciente. Doutora Ludmila, qual que é o impacto para o paciente na hora dele escolher um médico, mesma especialidade, para ele tratar, com ou sem RQE? Qual que é o impacto prático disso no paciente? Como a Jussara falou, a população brasileira ainda não está ciente 100% do que é esse RQE. Uhum. Mas eu tenho 2 RQEs, eu fiz 2 especialidades, então eu sinto isso muito na prática. O paciente me procura porque eu tenho a especialidade de alergia. Então, ele já sabe que eu sou alergista, então ele me procura. Porque a alergia tem muita gente que faz, no caso, né? Mas não faz corretamente. Ou até alguns que não têm RQE e fazem, mas como a Jussara falou, mas a maioria que não tem RQE não faz adequadamente. Então, eu sinto o peso do RQE quando o paciente me procura. Ele me procura justamente porque ele vê lá no meu carimbo que eu tenho 2 títulos de especialista. Então, acho muito importante em relação à minha procura e lá da clínica também. A Respirar em si, todas nós temos RQS, né? Todas nós 3. Tisiologia, clínica médica. Então, a gente tem várias especialidades. Temos a pneumopediatra também, que não tem. Sim. Então, todas nós temos, né? Então, isso eu acho que o paciente procura por ser referência e porque saber que ele lá só tem especialista naquela área. Nenhuma de nós não temos. Então, acho que em relação ao paciente, a nossa procura é justamente porque nós 3 temos o título de especialista. Só complementando aqui Claro. a fala da Ludmila, quando o paciente procura um médico que tem o RQE, o que ele entende? Aquele médico passou, como a doutora Jussara já falou, 2, 4, 6 anos imerso, estudando todas as patologias daquela especialidade. Então, ele viu muito doente com aquilo, ele viu exames, ele viu laboratório, viu imagem. Então, ele tem o quê? Uma expertise maior de quem não tem a especialidade, né? Ou quem não fez a residência, ou quem não fez a prova de título. Então, isso dá uma segurança de que ele está sendo atendido por um especialista que estudou muito sobre aquela doença e que sabe muito sobre aquela doença. Entendo. Hoje, conforme nós trouxemos no estudo que eu mencionei, né, um estudo recente, do ano passado, tem se falado muito no meio médico a respeito das dificuldades de se tirar esse RQE, né, que é o Registro de Qualificação de Especialidade, também referente à prova de título e à residência. E na sua opinião, doutora Érica, isso tem sido comprovado na prática? Realmente tem ficado mais difícil tirar esse registro nos últimos anos? É como a doutora Jussara já apontou. É porque quando os médicos, assim que acaba de formar, eles já saem para trabalhar e quando começa a ganhar dinheiro, porque todo mundo tem suas contas para pagar. Depois, tem que parar, estudar, tem que fazer uma prova, a ser aprovado por essa prova, que são o quê? Muita demanda para pouca vaga. Então, tem residência que é 2 vagas, sei lá, 100, 200 candidatos. Então, existe pouca oferta de vagas na especialidade e uma demanda muito grande de médicos. Então, uma forma, talvez, de resolver isso seria abrir mais vagas, né, da especialidade nos grandes centros, né, eu penso. Ou diminuir o número de abertura de faculdades de medicina também, né, porque com o aumento da demanda da formação médica, realmente, como a Érica falou, o número de vagas para residência reduziu, porque a gente tem uma oferta muito grande para pouca gente, para pouco candidato de vaga, né. Então. Entendo. Doutora Jussara, você que acompanhou durante todos esses anos as mudanças, tanto na questão da prova de título, na residência, isso eu posso comprovar hoje então, na sua visão, que a prova de título em si, a avaliação, ela tá mais difícil mesmo para todas as especialidades? Não, a prova de título não, porque você passou um tempo se preparando, você sabe aquilo. Certo. A prova do título, o grau de dificuldade é o mesmo, né?
Eu acho que a dificuldade está no ingresso na residência, porque não tem residência médica para todo mundo que se forma. E nem toda pós-graduação é qualificada como preparo para a especialidade. Entendo. Essa questão da pós-graduação é algo muito latente, porque hoje, com o advento cada vez mais forte da internet pós-pandemia, nós percebemos que muitos médicos utilizam desse título ali na rede social. E até diretamente queria entender de você, doutora Ludmila, um médico que ele é pós-graduado, tem muita diferença na prática para o médico que tem o RQE? Olha, eu tenho 27 anos de formada. Eu sou pós-graduada. Então, eu posso te dar essa experiência. Há 27 anos atrás, eu fiz pós-graduação, por coincidência, no mesmo local que a doutora Jussara. Foi uma coincidência na Unirio, Certo. que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Só que a minha pós-graduação funcionava como residência. A única diferença é que eu pagava uma taxa mínima, mas eu tinha que ficar lá da hora que eu acordava até 7, 8 horas da noite e passava final de semana também. As pós-graduações hoje, as que você está se referindo, são as pós-graduações de finais de semana, que é o que vem acontecendo muito com a medicina. O médico vai lá, faz um cursinho de final de semana, e isso sim tem muita diferença numa residência. O próprio nome residência já significa residente, que eles têm que residir naquele local. Sim. Então ele fica ali. Agora você ir fazer uma pós-graduação uma vez por mês, de sexta a domingo, tem muita diferença na formação daquele médico que está participando daquela pós, né? Agora, eu fiz pós-graduação no esquilo de residência, há 27 anos atrás, de pneumologia e de alergia. Certo. Aí eu fiz prova de título nas duas especialidades, porque a carga horária da minha pós-graduação era aceita pela Sociedade Brasileira de Medicina. Aí eu poderia fazer a prova de título, entendeu? Entendo. Olha como mudou. Quando eu fiz no mesmo serviço que ela, só que 20 anos antes, era só um estágio, né? Tinha força de residência, assim, no aprendizado, mas não tinha como você comprovar a residência. Aí eu saí de lá, eu não tinha título. Eu sabia aquilo, eu era pneumo de fato, mas não de direito. Entendo. Aí quando passou uns anos de formada, eu fui lá e fiz a prova. Passei sem estudar para ela. Porque naquele tempo eu trabalhava muito, não tinha tempo de estudar especificamente para aquela prova. Mas como era o meu meio, eu fui lá e passei. Entendi. Então, a prova não é difícil. A questão é você frequentar um serviço, se debruçar sobre aquilo, né? Diferente dessas pós que você tem hoje, online, né? Vai lá um fim de semana por mês, aí vê uns 5, 6 pacientes. Entendi. É algo que tira um pouco da prática, né? Sim. Vocês têm a vivência no Sim. consultório e também na clínica. E até puxando um pouco pro lado de legado que nós estamos falando hoje, eu queria entender diretamente de você, doutora Jussara, que hoje é referência, na verdade, construiu toda essa história no Tocantins como a primeira pneumologista do estado, e hoje vocês têm uma clínica em conjunto, né? Especialistas ali trabalhando em prol do paciente. Qual que é a primeira coisa que um médico que quer construir um legado, ele tem que considerar na sua carreira? Então, primeiro, a seriedade profissional, né? Que isso aí vem aquela história do sacerdócio. Sim. Na verdade, é você levar a sério o seu paciente, né? Então, ele é seu paciente, qualquer complicação, você tem que ir. Então, domingo, você está em casa, um paciente seu liga, estou tomando remédio e complicou. Você tem que ir lá. Ele é seu paciente, né? Todas nós passamos por isso. Então, a primeira questão é isso, é a seriedade com o paciente. E depois, a questão de fazer história. Eu nunca quis fazer história. Eu cheguei no Tocantins e não tinha pneu por acaso.
Eu não vim para ser a primeira pneu, eu vim acompanhando meu marido que foi transferido para o estado do Tocantins. Entendo. Quando eu cheguei não tinha outro. Então eu trabalhei muito e sempre procurava colegas que quisessem trabalhar comigo. Teve colega que não quis, né? Porque não achava que a forma que eu trabalhava era interessante. Aí, quando a Ludmila chegou, ela quis ficar comigo, e a Érica, porque a gente pegou no laço assim, vai fazer pneu e volta para cá. E ela, quando ela foi fazer pneu, ela já foi comprometida com a gente que ela ia voltar. Então, a Respirar surgiu, foi assim. Perfeito. E até dentro dessa parte de construção de empresa, porque, querendo ou não, vocês têm ali algo em conjunto que foi feito para atender o paciente da melhor forma. Como é que você enxerga, doutora Ludmila, essa questão de trabalhar em conjunto com outras profissionais que a gente sabe que, por mais que tenha amizade, relacionamento, acaba que uma hora ou outra vai ter uma visão diferente, vai ter um embate. Como que hoje você daria essa dica para alguém que quer construir uma clínica de sucesso em conjunto? Bem, eu penso que para você trabalhar em equipe, você nunca está certa. Você tem que saber que é opinião em conjunto. Nós temos uma teoria lá na clínica que a gente funciona bem, que eu acho que nós somos 3 personalidades completamente diferentes. Eu acho que hoje o Sara até a gente se parece um pouco, mas a Érica tem uma personalidade mais forte, mais determinada, mais jovem também, né? Ela tá com a mente dela bem mais jovem do que a gente. São 10 anos de diferença para mim e para a Jussara mais ainda. Então nós vamos na ideia dela, a gente vambora, a Érica falou vambora. Mas a gente tem uma filosofia. Nós somos 3, se 2 disserem que sim, a terceira, mesmo que não concorde, ela aceita. A gente trabalha assim, são 2/3. Acabou, não, decidiu, tá bom. Mas geralmente a gente tenta pensar em conjunto, a gente nunca pensa sozinho. Por exemplo, eu vou comemorar essa data, por isso que eu falo até de novo. Perfeito. Eu lembrei dela hoje, para montar a história que eu tinha que falar. Eu falei, dia 5 de maio, fazem 20 anos que a Jussara me aceitou a trabalhar com ela. Então, sensacional. Então, isso para mim está sendo muito marcante. Tem 20 anos que eu estou no Tocantins. Eu cheguei no Tocantins, eu posso dizer isso sem nada. A Jussara sabe disso. Cheguei sem nada. E ela me aceitou de braços abertos. E eu fiquei lá no consultório dela uma tarde, ficava lá. Uns 3, 4 anos eu ia lá, atendia 1, 2 pacientes, né, Ju? Porque eu não conhecia ninguém. Então, eu demorei a fazer a minha, vamos falar assim, o meu legado. Porque eu tinha o legado dela, mas eu não tinha o meu. Então, durante uns 3 ou 4 anos, eu consegui fazer depois disso, o que eu tenho hoje, que são os meus pacientes. Mas os meus pacientes também são delas e também são da Érica. Quando a gente não está aqui, uma ajuda a outra. Então, a gente não tem a nossa parceria, apesar da gente ser diferente, a gente tem essa parceria em conjunto. Nós nunca brigamos, não lembro da gente brigar. Podemos não gostar uma do que a outra fala, mas mesmo assim que não naquele momento, mas a gente não é de discutir. Então, a gente sempre tenta prevalecer a maior verdade. Verdade não existe, né? Mas a gente tenta prevalecer o que for melhor para a equipe, não para mim, ou para a Érica, ou para a Jussara, sabe? Então, a gente consegue levar isso numa boa. Eu vejo. Eu sempre sou a que fico mais neutra, mas eu sou a que menos dou palpite, mas assim, eu acho que a Jussara não quer me prejudicar e nem acho que a Érica quer me prejudicar. Então, e eu acho que elas pensam da mesma forma, eu não quero prejudicar elas, então a gente tenta levar isso, porque para uma equipe funcionar tem que sempre, ou uma ou outra, dar uma reduzida, né? Então, assim, abstrair um voto, mas a gente nunca, por incrível que pareça, às vezes as nossas ideias são bem parecidas, a gente não tem esse problema, graças a Deus. Entendo, isso é fundamental até porque quando a gente fala em unidade, é sobre abrir mão. Acaba que em um momento ou outro você vai ter que ter a sua opinião deixada de lado pelo bem geral. E até, doutor Eric, queria entender a tua opinião sincera referente a isso, porque você hoje trabalha com 2 pessoas que são extremamente referência nas suas especialidades aqui em Palmas, junto ali na clínica Respirar, e eu queria entender o teu sentimento. Qual que é a sensação e o que você entende de fazer parte dessa construção desse legado? O que isso significa para você hoje?
Bom, para mim, eu acho que levar um legado de pessoas que já são bem conceituadas é uma responsabilidade muito grande. A pessoa fala, você trabalha onde? Na clínica respirar, onde a Ludmila e a Jussara atendem, isso traz um peso, né? Então, a pessoa só de falar que você trabalha ali, aquilo traz um peso. Então, a pessoa deve imaginar, você é uma médica muito boa, se estão te aceitando lá, porque você tem gabarito, né? Digamos assim, né? Então, para mim, fazer parte da continuidade disso é um privilégio muito grande, né? Porque você conquista a confiança delas, né? Que a gente conquistou, e como a Ludmila falou, existe um respeito mútuo, né? E o que o paciente vê nas duas, vê em mim. Então, a gente tá ali para somar, não existe essa questão, uma precisa ajudar, não tá aqui, vai lá, ajuda a outra. Então, acho que isso é um respaldo e faz parte de um legado, e eu me sinto privilegiado por fazer parte disso também. Sensacional. É interessante que, caminhando com vocês nesse tempo, nós estamos trabalhando juntos, eu percebo o quão fundamental é não só você ser um bom médico, mas você ser um bom empresário, você construir uma clínica de sucesso. E, diante disso, até queria perguntar diretamente para você, doutora Jussara, qual que é a principal característica hoje de um médico que ele quer abrir uma clínica, ele quer ter uma clínica de sucesso? O que ele precisa ter? Para abrir uma clínica? Para construir uma clínica. Eu falava para a Ludmila e para a Érica que você leva de 3 a 5 anos para você ter a sua clínica. Foi isso. Né? Eu falava, agora você vai ficar atendendo paciente que sobrou da minha agenda, né? Paciente, porque você não é conhecido. Bem sincero, bem direto. Bem sincero, né? Bem direto. Falei até. Né? Eu falava com elas isso. Depois de 5 anos, aí não. Aí você pode passar o mês todinho de férias, quando você volta, você tem os pacientes. Essa é uma questão. A outra questão que eu vivi, como eu me formei numa época que não tinha tomografia, não tinha ressonância, não tinha ultrassom, eu não fui treinada lá na escola para isso. Eu aprendi. Hoje eu vejo o exame, eu sei ver. Quando eu tenho dúvida, eu me reporto a elas. Então, eu sempre falei para elas, para todo mundo lá, porque lá no HGP trabalha mais gente do que na Respirar, né? Sim. Eu fiquei lá um tempo com eles todos. Eu dizia para eles e para o paciente, esse pessoal sabe mais que eu. Eles sabem mais do que eu, porque o treinamento deles foi mais recente e melhor. Então, eu pergunto as coisas, não tenho vergonha de perguntar. Um dia desse, eu passei uma mensagem para o doutor Frederico perguntando uma coisa para ele, e ele me mandou um trabalho na mesma hora. Então, eles sabem mais do que eu. Agora, a experiência de abordar paciente, de ter paciência, de fazer clínica, isso aí eu tenho mais do que eles. Entendo. E essa troca é que faz funcionar. Perfeito. É até interessante porque aqui a gente tem uma evolução de gerações, né? Nós estamos aqui diante de uma unidade de gerações que constrói a expertise, como a senhora bem colocou. Cada uma é de uma geração que tem mais informação, mais tecnologia, mais identidade com até o paciente, porque chega um paciente de uma geração mais nova, acaba que ali você tem que se adaptar, sentir o feeling dele para poder atender. E falando um pouco mais sobre essa questão da clínica, hoje existe uma grande diferença. Alguns médicos querem construir clínica própria, consultório próprio, e outros eles querem participar de algo que já é montado, que já é estabelecido no mercado. Na sua opinião, doutora Ludmila, o que você entende que é fundamental para um médico tomar essa decisão? Se ele vai seguir na carreira do consultório, se ele vai abrir uma clínica, se ele vai se agregar a outro médico. O que você indicaria hoje para um médico que se formou? Primeiro, tem que saber, ele mesmo tem que avaliar a personalidade dele. Porque se ele for uma pessoa egoísta, não adianta ele trabalhar com ninguém, que ele não vai conseguir evoluir, né? Agora, se ele tiver
esse lado de trabalhar em equipe desde a faculdade, foi treinado para isso e quiser trabalhar, com certeza ele se agregar a outra pessoa, ele vai ter um êxito, principalmente se for da especialidade, como a Jussara e a Érica falou, que a gente divide opiniões. Sim. Ele vai ter um êxito muito maior em relação ao diagnóstico e o tratamento do paciente dele. Se ele tiver essa facilidade de relacionamento, de convivência com outras pessoas. Agora, se ele for uma pessoa de difícil relacionamento, que quer crescer sozinho, que acha que ele é o melhor do mundo, é melhor ele fazer a clínica dele lá sozinho, não precisaria. Mas eu acho que para ele, o ideal seria ele participar em equipe junto com outros médicos, como tem a nossa clínica, tem a clínica de cirurgia plástica, tem a clínica de gastro, então que são vários médicos juntos. A oncologia também, eles trabalham muito Sim. em equipe. Isso facilita muito para o médico e principalmente para o paciente. A gente ter 3 opiniões diferentes, mas que chegam no resultado final, isso ajuda, melhora tanto no diagnóstico quanto no tratamento do mesmo paciente. A minha opinião é essa, trabalhar em equipe é muito melhor do que você trabalhar sozinho, mas você tem que avaliar a sua qualificação para isso, se você está preparado para trabalhar em equipe ou não. Entendo. Dentro desse trabalho da Clínica Respirar, que vocês fazem há muito tempo, o que você percebe, doutora Érica, que é mais imprescindível para você realmente aprender a participar dessa questão dessa clínica de sucesso? Porque a gente fala hoje sobre estabelecimento de marca. Então, para a Clínica Respirar crescer, a gente precisa que vocês estejam em sintonia, em sinergia. Então, resumidamente qual que é a principal característica para você contribuir para o crescimento dessa clínica de sucesso? Eu acho que a primeira coisa é com quem nós trabalhamos, que é o público. Então, a forma de trabalhar tem que ser a mesma. O que a gente quer? Que os nossos pacientes tenham um bem-estar. Certo. Se ele tem um bem-estar, todo mundo trabalhar assim, esse vai ser aquela famosa indicação boca a boca, né? Sim. Todo mundo vai querer trazer o pai, a mãe, o irmão, né? A gente brinca, o papagaio, o periquito para estar tratando Todo lá. mundo. E além disso, a questão de gestão, né? De gestão. Hoje a gente sabe que não tem como fugir da tecnologia. Então, uma boa empresa que faz um marketing adequado, né? Qualificado, isso também soma bastante. Então, acho que é o cuidado, o que a gente quer transmitir para os nossos pacientes em comum e como isso vai ser levado a esse paciente. Além do boca a boca, o que a gente pode somar para estar levando isso? Perfeito. Você tocou num ponto importante, porque hoje, quando a gente fala de empresa, e é algo que nós temos a missão dentro da nossa empresa, né? De trazer essa visão para os médicos, de contribuir e dar voz aos bons, de quem realmente é bom, assim como vocês, ser amplificado, ter a sua voz chegando no paciente ali na ponta. Quando eu falo de um médico que ele é clínico, ele tem uma experiência absurda, ele estudou, ele é excelente, mas ele não trabalha a imagem dele, nós temos um impacto lá diretamente no paciente que não acha esse médico, que não encontra esse médico. E aí, eu queria entender até diretamente de você, doutora Jussara, o comportamento do paciente, ele mudou. Quando você pega 20, 30, 40 anos atrás, o paciente, assim como você comentou, doutor Érica, ele pediu indicação, talvez ele ia direto ali no consultório, mas hoje nós vemos uma grande epidemia de informação. Então o paciente, ele abre o Google todo dia, ele pesquisa, ele olha, ele analisa, ele compara. Na sua visão, essa jornada do paciente, né, essa mudança de comportamento, ela realmente aconteceu nos últimos 20 anos? Ela mudou? A forma que o paciente pesquisa? Aqui eu ainda não observo muito isso. Certo. Ainda tem o boca a boca muito forte, né? Então, o paciente que é atendido no SUS, ele é bem atendido, aí ele indica você. Ou se ele foi no consultório, foi bem atendido, o dia que a mãe dele precisa, ele traz. Então, isso ainda é muito forte aqui. Aí, não sei em outros lugares maiores como está, né? E um dos pontos, assim, que eu lá na clínica, às vezes eu discordo, é essa questão do marketing, certo. Né? Porque eu não sou adepta do marketing, porque eu não fiz nada de marketing, né? Inclusive até o consultório bem simples, a Respirar é bem simples quando você olha o resto das clínicas de Palmas, né? Porque, para mim, assim, mas
a partir de agora, eu creio que tem que entrar nessa, né? Mas eu lá na clínica, de vez em quando, eu critico. Eu falo, Porque da mesma forma que a gente vem falando da IA, do chat Sim. GPT, né? Eu acho que entra um pouquinho esse lado aí, a internet, né? Os pacientes vão lá no Google ver a avaliação. Uhum. Olha, aquela clínica ali foi bem avaliada. Não, aquele pessoal ali, aquela clínica ali, o paciente tá metendo pau. Uhum. Então, eu acho que a mesma forma que a gente está usando da IA e do chat GPT, eu acho que a gente pode levar para esse lado também é uma crítica construtiva. A gente pode levar para o lado do marketing, né? Então, tá tudo. A Jussara, na época dela, também não tinha chat GPT, né? Então, agora tá crescendo. Nem na não minha. tinha celular, Não tinha nada. Então, nada. a mesma coisa eu vi. O marketing também não existia. Então, a gente tinha que se criar pela gente mesmo. Mas agora o marketing tá aí. A internet tá aí. Então, isso realmente visivelmente importante, né? Isso impacta, né, Ludmila? Que maus profissionais com marketing bem feito, eles são procurados, ainda tem isso. Também ainda tem esse problema, né? Porque o marketing né? ajuda a mais profissionais a botar uma cara bonita lá, uma boca Sim. bonita, principalmente na área de estética, que fica lá e... Isso é interessante, porque são, como eu falei, são gerações que mudaram completamente. Sim. E a sua resposta ela foi sensacional, porque hoje, exatamente o que eu perguntei foi referente à mudança de comportamento do paciente, porque não era assim. Quando você pega 20, 30 anos atrás, o paciente era exatamente desse jeito. E eu falo até por experiência própria. A minha mãe fez tratamento de câncer por muitos anos, ainda faz, na verdade, né? Tá em remissão. Mas hoje, se eu vou levar ela no médico, que já, né, tenho 30 anos, eu vou pesquisar e eu vou comparar. Quem que essa oncologista tratou? Qual que é realmente o know-how que ela tem para atender a minha mãe? Quais são os depoimentos? Ela acompanha mesmo? Como que ela é a personalidade dela? Porque hoje você chega no consultório conhecendo o médico, você já viu o vídeo dele, você já sabe o que ele vai falar mais ou menos ali, a personalidade, por conta desse advento. E até entrando nessa parte que vocês comentaram de avaliações, nós temos aí alguns meses também trabalhando um pouco dessa parte na Clínica Respirar, e nós vimos que praticamente triplicou. Nós temos hoje 110 avaliações junto a vocês na clínica, e eu queria até entender de você, doutora Érica, qual que é o papel das avaliações na decisão do paciente? Você acha que o paciente, quando ele olha uma avaliação boa ou ruim, isso impacta na decisão dele? Com certeza impacta. Se ele vai num perfil que só tem uma má avaliação, ele não vai querer consultar ali de forma nenhuma. Agora, quando ele vai num perfil que tem excelentes avaliações, e o bom que, por exemplo, da Clínica Respirar é muito nominal, né? Então, Sim. eles falam, olha, foi atendido pela doutora Ludmila, pela doutora Jussala, pela doutora Érica, e fala como foi o atendimento. Então, aquilo ali traz mais uma certeza daquele paciente, do que realmente aquele paciente vai encontrar. Se é um atendimento humanizado, se ali vai ser resolvido o problema dele. Então, eu acho muito legal, principalmente da Clínica Respirar, que as avaliações são muito nominais e aquilo dá uma credibilidade em quem passou por lá e para quem vai chegar lá pra gente. É muito interessante. E com certeza impacta. Com certeza, sem dúvida. Doutora Ludmila, falando um pouco sobre o que você comentou a respeito da informação, né? Hoje nós vivemos a era da fake news, a era da desinformação. Então, assim como a doutora Jussara comentou que os pacientes ele pega o diagnóstico ali no TikTok, no Google e chega no consultório falando como se ele soubesse até mais do que você. Sim. E hoje, isso me levanta uma grande questão, porque nós temos a visão. Quando eu falo em marketing, nada mais é do que eu amplificar algo que já existe. Quando o médico se posiciona ali e ele passa a boa informação na rede social, você acha que isso faz parte hoje do trabalho do médico, passar informação ali, ou é algo que, na sua visão, não contribui muito? Não, eu acho que contribui. Eu também não sou da era 100% internet. Não sei nem mexer direito no computador, estou aprendendo. Mas eu acho que contribui. Os meus pacientes mesmo. Lembra o vídeo dos meus alunos? Aquele vídeo lá fez muito sucesso. O Gesian, que é o nosso colega, levou ele para as escolas todas daqui. Ele passou em todas as escolas infantis que ele faz o trabalho de tabagismo. Legal. Então, eu acho que quando a gente fala com seriedade, quando a gente fala a verdade, interfere demais no resultado final do paciente. Ele vai te procurar. Olha, aquela médica sabe o que ela está falando. Aquela médica ali tem know-how para isso. Então, dessa parte, o marketing ajuda, mas o marketing bem feito, como a gente está falando. Agora, se for um marketing lá. Por isso que vamos lá, esse negócio de colocar pacientes na internet, isso aí eu vou te dizer, eu não sou muito a favor. Certo. Da pessoa colocar o resultado antes e depois. Antigamente nem não podia. Agora certo. pode já. Sim. Mas eu não sou a favor, sou a favor da gente falar da gente.
de nós falarmos da nossa experiência. Às vezes, por exemplo, o paciente quer tirar foto, eu tendo muita criança, aí a criança quer tirar foto comigo, aí sim, aí eu vou lá para a internet e posto. Pode ver que no meu pessoal mesmo, eu quase não coloco nada da medicina. O meu pessoal é meu pessoal, mas eu acho que a gente precisa trabalhar isso, a verdade. Quando a gente fala a verdade na internet, aí sim ela contribui muito para o paciente e para a clínica respirar também, no caso, né? Que Perfeito. somos nós, né? Excelente. Como a doutora Jussara já falou, não prometer resultados que não são tangíveis, né? Porque cada paciente é um paciente. Então, ver um vídeo lá prometendo, sei lá, o céu, não é adequado para todo paciente. Não vai ser assim, né? Então, é a verdade, a veracidade, sim, faz parte, com certeza. Isso é interessante, porque aqui nós temos os fatos e nós temos também o posicionamento. Então, hoje, eu posso dizer por experiência de caminhar também com vocês no dia a dia ali da clínica, que é algo... Hoje, o que vocês fazem é exatamente ter um posicionamento contra muitos que fazem errado. Então, até falei num dos episódios com o Dr. Vinícius, que também foi seu aluno, que hoje você ficar em silêncio, quando os bons se calam, os maus fazem a festa. Então, eu entendo que se eu tenho a internet nas mãos, eu posso usar ela conforme a minha vontade. Eu posso usar para falar exatamente o que vocês estão falando. Prometer resultado, querer dizer que eu sou melhor do que eu sou de verdade, de fato. Sim. Ou eu posso usar para me posicionar contra isso. Porque se somente os maus se posicionam, acabou. O paciente está afadado ao fracasso. Mas quando eu tenho bons profissionais como vocês, evidentes ali, então significa que vocês estão se posicionando e combatendo a má informação. Exatamente a informação errônea que nós temos hoje na internet. E até diante disso, doutora Érica, eu queria entender a tua visão sobre a parte da boa informação. Você acredita que o médico que ele se propõe a passar a boa informação, ele tá fazendo um serviço que é benéfico para o paciente ali de forma direta? Com certeza, eu acho que toda boa informação ela vem a agregar, independente do que você está colocando ali, né? Por exemplo, os nossos vídeos lá são totalmente educativos. Perfeito. Então, a gente recebe pacientes que viu lá, por exemplo, que não sabia que tinha rinite, mas viu um vídeo sobre rinite, entendeu o que era, ele acha que tem aquele sintoma, ele vai lá tirar sua dúvida. Né? Então, todo o material que ele traz é uma informação verdadeira, com certeza tem credibilidade e isso vai trazer mais segurança para o paciente. Completando, Érica, eu tive um episódio. A paciente entrou no meu consultório e falou assim, doutor, eu tenho aquilo ali que a senhora falou naquele vídeo ali. Ela falou para mim, eu falei, o quê? Eu tenho aquela rinite que a senhora explicou ali naquele vídeo. A paciente entrou na minha sala e falou. Eu falei, então tá. São completamente educativos, a gente não fala nada demais, a gente não promete nada, a gente só orienta o paciente como que ele deve prosseguir quando ele tem aqueles sintomas. Né, entendo. É algo até que o CFM tem batido muito na tecla, né? Inclusive, nós temos questão de ter um manual no nosso escritório, que a gente chama de manual do CFM, exatamente porque isso que vocês estão falando não é permitido. Né? Nem você não ser especialista e colocar lá que você é, nem você produzir conteúdo específico daquela especialidade como se você fosse, não pode. Tampouco você utilizar de promessas vãs. E você dizer que o paciente vai ter aquele resultado. Porque não é matemática, né? É biologia. Não tem como você ter certeza sem você praticar realmente ele examinar, como vocês bem falaram, e também ter a experiência com o paciente dentro do consultório. E até pra gente caminhar um pouco pro final, eu costumo sempre fazer uma pergunta pros médicos que vêm aqui conosco sobre propósito. E hoje é interessante porque, como eu disse, nós temos várias gerações e eu queria entender, começando, claro, de você, doutora Jussara. Hoje você ainda atende. Depois de tantos anos. Então, eu queria entender qual que é o teu propósito de exercer a medicina ainda hoje. Por que você faz o que você faz hoje? Vou dizer a verdade. Claro. Hoje eu faço para me agradar. Porque eu gosto tanto de ser médica que eu faço para isso. E como a vida inteira eu fiz ajudando o paciente, eu ajudo também. Mas a pessoa que mais se agrada hoje sou eu, né? Porque eu gosto. O dia que eu vou no HGP é o dia mais feliz da semana para mim. Então, né? Sinceramente, é isso. Perfeito, excelente. E você, doutora Ludmila? Bem, eu faço a medicina também porque eu amo. Eu amo a medicina.
queria ser médica, eu queria ser engenheira química. Olha só. E meu pai me desvirtuou, disse que eu não ia fazer engenharia química, que eu era uma excelente aluna, e realmente fui para medicina. E aí eu falei para ele, se eu não gostar da medicina, eu vou largar. tive uma empatia enorme com os pacientes, vi que Deus me colocou ali para eu servir. É uma forma que eu sirvo as pessoas. Eu vejo a medicina hoje assim, é a forma que Deus encontrou para eu servir ao próximo. Então, na medicina eu vejo isso como um serviço que me engrandece muito, como a Jussara falou hoje, que me faz muito bem, mas que com isso também eu faço muito bem ao próximo que está ali na minha frente, né? Que precisa de mim. Sensacional. E você, doutora Érica? Eu estava até pensando nessa pergunta, eu acho que o médico, ele tem que ter aquele sentimento de quando ele é criança. Por que você quer ser médico? Por que a criança responde? Porque eu quero ajudar as pessoas, porque eu quero ajudar o doente, eu quero curar o doente. Isso se resume igual a Ludmila falou, em servir ao próximo, né? Como está bem dito lá no nosso juramento. Eu tento curar e quando eu não posso curar, eu tento aliviar. Nem que seja num segurar de mão, dizer ali, eu estou junto com você, mesmo que a gente saiba que não vai dar certo, que vai ser um desfecho muito ruim, mas estar presente e levar essa forma de servir. Na forma técnica, na forma humana, na forma emocional, na forma espiritual, porque Deus coloca as pessoas na nossa vida e nós nas vidas das pessoas para a gente fazer a diferença. Eu acho que isso se resume em servir. Um médico bom, o verdadeiro, que vai deixar um legado, não vai ser conhecido necessariamente pelo nome, mas vai ser, eu fui atendido por uma médica assim, ela mudou a minha vida de alguma forma. Ou na forma curativa, ou na forma emocional, com uma boa palavra, com um aperto de mão, um sorriso, enfim, numa oração que ela possa ter sido feita, né, numa oração de forma geral. Então, esse é o legado que eu quero ser deixado. Os frutos que eu vou deixar, não necessariamente pelo meu nome, mas o que eu posso impactar nas próximas gerações e nos nossos alunos, né, que a gente seja o quê? Exemplos para ele, inspiração. E eu sempre falo, né, nós estamos ali para ensinar, mas para aprender. O verdadeiro médico, ele ensina, mas ele tem humildade também para aprender. Então, acho que esse é o legado. Perfeito. É interessante porque nós temos aqui uma grande sinergia de legados. Porque, sendo até sincero com vocês, quando nós iniciamos esse projeto do Epidemia, que é o podcast, por que tem esse nome? Porque hoje nós temos uma epidemia de profissionais que, às vezes, não são tão comprometidos com a sua profissão, assim como vocês são hoje, que é o oposto. Também da questão de trazer a boa informação, porque vocês, dentro do consultório, vocês têm um trato tão especial com o paciente que quando a gente chega aqui, eles têm a oportunidade de conhecer vocês, de ver uma face que eles não veem, talvez, na rede social, que é algo mais direcionado à educação, como vocês falaram, e também trazer uma proximidade. Então, o nosso propósito é dar voz aos bons. E eu fico extremamente feliz e satisfeito de caminhar com os melhores. Então, hoje, para nós, é uma honra ter vocês não só como clientes, mas como pessoas que nós temos caminhado no dia a dia e poder falar. Não, hoje, a doutora Jussara, a doutora Érica, a doutora Ludmila, elas estão conosco, elas são ali nossas clientes, mas tem essa proximidade porque vocês são boas. E para mim é uma honra, assim, de todo o coração, nós temos a oportunidade de amplificar a voz de vocês. Então, doutora Jussara, mesmo com o conflito de idade, mesmo com a questão de às vezes falar, não, eu tenho essa resistência, porque é normal, na sua época não era assim. Mas hoje, quando a gente vê um vídeo seu, eu, sendo bem honesto, eu fico muito feliz, porque eu vejo que as pessoas comentam, as pessoas perguntam, as pessoas olham aquilo e eu vou te falar, isso inspira outros médicos que às vezes têm uma resistência que não são da sua geração, que são dessa geração, às vezes até de uma geração um pouco mais nova, que eles têm uma resistência, falam, eu não gosto, eu não preciso, mas eles olham, não, peraí, a doutora Jussara tá fazendo, ela tá aparecendo ali, não, então eu já ouvi isso de outros médicos. Então, assim, é muito importante nós termos essa visão de dar voz aos bons, porque quem é bom tem que ter voz. O mundo já tá cheio de gente que não é boa e tá aparecendo demais. Então, por isso, nós temos aqui esse espaço, e não só esse espaço, mas também a nossa parceria, para sempre fortalecer e dar voz a quem merece ser ouvido, que são vocês e, claro, muitos outros bons profissionais que nós temos no mercado. Então, pessoal, eu queria agradecer pela participação de vocês aqui, né? Foi muito enriquecedor o nosso bate-papo. E para você que está nos assistindo, está nos acompanhando, esse episódio está sendo disponibilizado no YouTube, no Spotify, e você também pode acompanhar os cortes seguindo @Updemia e, claro, também @respirar, clínica.respirar, os conteúdos diretamente das doutoras, e @assessoria UpMKT. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.